Olá pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, agora para falar de mais uma retrospectiva do futebol carioca de 2023. Futebol carioca que teve o Flamengo aí com seus 585 vices, um monte de vice ano passado. Teve também Botafogo com 5 treinadores e com a maior pipocada do ano, no meu entendimento. Teve também o Vasco sofrendo até o fim do ano, né, com um quase rebaixamento, e teve o Fluminense campeão da Libertadores. Ó, a gente não vai falar do Mundial porque nós estamos gravando antes do Mundial, então nós não sabemos o que aconteceu. Se o Fluminense ganhou do City, se perdeu do City, se o Fluminense ficou em terceiro ou se parou nas semifinais. Enfim, estamos aqui com o nosso Charles. É o seguinte, vamos começar a falar do futebol carioca, Charles. Falar Vamos do. aí. No começo, nós vamos falar do Flamengo. Vai, tá, deu aí. Ó, o Flamengão aí. É. Enfim, vamos falar do Flamengo, mas primeiro deixa eu passar aqui, que eu não consegui salvar no começo o símbolo do Flamengo. Mas enfim, o Flamengo começou o ano com o professor Vitor Pereira sendo anunciado. Sim, sim. Cara, Polêmico. a cara da felicidade dele contrasta com a cara do que aconteceu com o trabalho dele, né? Sim, sim. É aquela coisa, né, de que algo que meio que já. O trabalho dele já começou tumultuado, né? Assim, né, pela questão da saída dele do trabalho anterior dele no Corinthians, o qual trabalho o qual os corintianos adoraram, né? E É, tal, né? Que, ele saiu para cuidar da sogra e o Flamengo sim, chamou e a sogra já não tinha mais problema nenhum. é porque no Rio de Janeiro o ar é diferente e tal, né? Morar perto de praia, Sim, essas coisas, né? E aí a sogra dele deve ter melhorado o suficiente para ficar melhorou assim, né? bastante. É que o ar poluído de São Paulo fazia mal para ela. Muito bom. É, Bom, e aquela coisa assim, né? De como o sucessor dele, né, que foi depois do Sampaoli, né? Assim, aquela coisa do sim. técnico estrangeiro muito que vê o Flamengo, assim, né, do outro lado, com todo o poderio financeiro dele, né? E já começa assim, nossa, eu quero treinar aquele time lá que eu vou ganhar tudo. Aqui, né, podendo contratar quase quem eu quiser e tal, né, tendo esse elenco. E aí, muito provavelmente por causa disso, ele ficou feliz da vida quando veio o É, convite do Flamengo. tô lembrando que E o a sogra dele professor, até melhorou, o assim, Flamengo né? jogou Recopa, né? Então ele teve a Supercopa Sim. contra o Palmeiras, jogou Recopa contra o Uhum. Independiente Del Valle. É, isso foi depois do Mundial, mas o Mundial está colocado aqui também. É o Sim. seguinte, o Flamengo jogou a Recopa contra o Independiente Del Valle e jogou muito mal os dois Uhum. jogos, Sim, muito, muito. tanto em Quito quanto no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Flamengo foi conseguir o resultado aos 94 do segundo tempo, né? E Sim. perdeu nos pênaltis. É, e é aquela coisa assim, né? Que era, digamos assim, mais um jogo que o pisca-alerta devia estar a toda, assim, né? Para assim, ó, atenção, atenção, que algo não tá certo aqui, né? Porque, assim, você vê a diferença de times, de elenco entre o Flamengo e o Independente Del Valle, assim, né? Que, tipo, pô, é muito grande. E, tipo, e pensar que o Flamengo perder em dois jogos para eles, assim, se fosse um jogo só, assim, né? Aquela coisa, né? Mas perder em 180 confronto 180 minutos Nos para pênaltis eles, e ainda. jogando mal, Uhum. assim, né? Era aquela coisa assim que. E esse time no mata-mata de Libertadores, como é que vai ir? Dentro Assim, do né? Maracanã, terça-feira de carnaval. Foi Hum, triste. Enfim, sim. e depois, antes disso, o Flamengo jogou o Mundial, né?
Aí o Flamengo jogou a semifinal contra o Al Hilal, lembrando que não era o Al Hilal de Neymar, de Jorge Jesus, era o antecessor a esse elenco atual. E perdeu de 3-2. Né? Todo mundo achava que o Flamengo ia fazer a final com o Real Madrid. Inclusive, inclusive tinha até aquela musiquinha do dirigente lá do Marcos Braz. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. E não chegou. Né? E É, depois o sim, Flamengo foi sim. para o terceiro lugar contra o Al-Ahly. Teve dificuldade também, mas ganhou. 4-2. Sim, sim. É, cara, é aquela coisa assim, né, de que, assim, é aquela coisa assim, na disputa do terceiro eles tiveram ainda sorte, né, do time ter um jogador expulso e aí eles conseguiram, e aí sim, foi para frente, né, eles naquele jogo lá, que eles estavam tendo muita dificuldade, né, assim, né, e aquela coisa assim, né, que era, eu acho que já é evidente na Supercopa, né, aqui do Brasil, que o Flamengo, que a defesa do Flamengo não estava bem. É isso, né? Assim, né? Que o Flamengo foi com a defesa bem frágil para o Mundial e aí não deu outra. Assim, né? Como o Al Hilal era do Michael, né? Ex-Flamengo lá. Sim, Assim, sim, né? verdade. Que e O aquela Michael e coisa o. assim, né? Tem um outro cara também do Flamengo, eu esqueci o nome dele. Um argentino. Ah, sim, o volante. É, Volante Cuellar, né? Cuellar, é, isso. E Cuellar. jogando muito, aliás, hein? Cuellar jogou Jogando muito. muito. Ah, conhecia o time, né, velho? Conhecia o time. Mas enfim, só para você, torcedor do Flamengo, que tá acompanhando aqui, eu não pus a Supercopa porque a Supercopa tá na retrospectiva do Palmeiras. Então vai lá ver que a gente falou do Flamengo lá também. É o seguinte, Campeonato Carioca, o Flamengo ficou em Nossa. terceiro na fase preliminar lá. Depois eliminou o Vasco na semifinal e na final tomou um porrete do Fluminense. No primeiro jogo Sim. não, o primeiro jogo ganhou, foi Uhum. melhor, enfim. Mas o segundo jogo, o Flamengo foi irreconhecível. Como diria, o primeiro jogo foi aquele jogo para dar esperança, né? Foi aquele jogo de tipo, o título é nosso, o título já é nosso, o título é garantido, vamos passar por cima no segundo jogo também. E aí, de repente, no segundo jogo parece Exatamente. que veio a realidade. A realidade e veio com tudo, passou com tudo por Com cima dele. os juros de correção monetária, e, aliás, estava 4-0 já no final do jogo. Aí todo mundo falou, Uhum. não, tudo bem, perdemos já e tal. Aí o Flamengo inventa um gol no finalzinho lá. E como no Campeonato Carioca tem a questão do gol fora, que eu acho incrível, entre aspas. Se o Flamengo 2 fizesse o jogos no segundo gol, Maracanã. o Flamengo era campeão. Pois é, o Flamengo fizesse o segundo gol era campeão. E aí no finalzinho fez um gol lá com o Ayrton Lucas, né, e depois no segundo gol. Depois foi tentar o segundo gol e aí o pessoal falou, nossa, opa, nada. Dá pra fazer, dá pra fazer. Faltava um minuto. Empolga. Dava não. O Fluminense foi muito superior. Sim. Muito superior. E E, passa. e Oi. aliás, só um pingo assim, que esse foi o primeiro título do Diniz, né? Falando lá já por parte do Fluminense, um pouquinho que tirou Isso. um peso enorme em cima dele. É, o Fluminense, então, eu vou falar daqui a pouquinho. Mas já falando aqui, Campeonato Carioca, o Fluminense sobrou. Ganhou a Taça Guanabara, ganhou o Campeonato Carioca, fez 7-0 no Volta Redonda. Né? Só lembrar, Uhum. 7-0 na semifinal em cima do Volta Redonda. Muito bem, aí o professor Vitor Pereira vai demitido, chega Sampaoli. Eita! Todo mundo achava que o Sampaoli ia dar certo e tal, mas não deu não. Alguma coisa deu errado. Uhum. Inclusive o Felipe Luiz deu uma entrevista essa semana falando que os times dele jogam bem e tal, só que o elenco pesa com ele. Esse é o ponto. Sim. Ele gosta de deixar a terra arrasada no final dos trabalhos dele, quando ele sai. Assim, e é aquela coisa até irônica, assim, né? Que quando o São Paulo saiu
se não me engano, do Atlético Mineiro, né? Assim, Atlético Mineiro. que o Palmeiras chegou até a procurar ele e tal, né? Mas ele falou, não, não, não vou sumir não. Ainda bem, né? Diga-se de passagem, não vou sumir não, que ninguém vai ganhar do Flamengo, não. É que eu quero só trabalhar aqui no Brasil, né? Com o Flamengo, né? E ele ficou esperando, né, claramente esperando, assim, Esperando né? convite do Chegar esse Flamengo, convite. verdade. Só que aí o Flamengo Assim, convida o Renato Gaúcho, né? sim, No lugar. Então aí ele falou assim, uhum, vou aceitar o Olympique de Marseille aqui, pronto. sim. Depois Vou foi pro seguir a Sevilha vida. 2 vezes. Oi? Como falou assim, vou seguir minha vida aqui e ver É, o que que dá. seguir a vida e ver o que que dá. Aí o professor Porque, Sampaoli uhum, estreou fazendo 8-2 no Maringá, na Copa do Brasil. E e todo mundo empolgou. achava que queria ser, ia trazer o Flamengo de volta, né? Maringá Sim. perdeu, aliás, Maringá venceu o Flamengo na Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil, o Flamengo entrou na terceira fase por conta de estar na Libertadores. Aí o Maringá ganhou os 2-0 do elenco principal do Flamengo, que estava no primeiro jogo com o técnico interino, né? E aí no segundo jogo o Flamengo resolve contratar o Sampaoli e o Sampaoli arruma a casa, entre aspas, né? O Flamengo vai lá e faz oito a Que é dois, isso? né, em cima É do Com, Maringá. onde Né? esse jeito de arrumar a casa você gostou. Entre Assim, aspas. né? Adorei, adorei. E aí, por falar em Copa do Brasil, vieram os três mata-matas seguintes do Flamengo. E cara, eu tava contra o Atlético Paranaense, aí passou para O enfrentar o Grêmio, tradicional. depois enfrentou o São Paulo na final, onde o meu São Paulo obviamente foi campeão, né? Mas eu senti o Flamengo em toda a Copa do Brasil, um time assim que não estava querendo jogar a Copa do Brasil, mas que estava ganhando por obrigação, por ser um time melhor. É, sim, sim, é aquela coisa, né, que a gente percebe assim que o Flamengo, a gente tem que ver, o Flamengo tem o melhor elenco do país, disparado até pelo dinheiro, pelo volume de dinheiro investido, né? Mas é aquilo, né, que dá para perceber que muitas competições, muitos jogos que eles vão longe, eles chegam longe muito mais pela força do elenco deles, que tem um outro jogo que, por exemplo, o Flamengo não tá jogando nada e de repente o Bruno Henrique ou o Arrascaeta faz uma jogadaça e Uhum. pá, eles ganham um jogo assim. Você vai ver que é, boa parte da classificação, dessas classificações aí, vai em jogos assim. Só E do fato de eles terem chegado longe no Campeonato Brasileiro também. contra o Grêmio foi assim, né? Não Sim. estava jogando tão bem, aí três individualidades ali e fez os três gols, né? E contra o Grêmio, contra o Atlético Paranaense foi desse jeito. Contra o São Paulo, Sim. não. Não deu certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Apesar de ter saído na frente lá no Morumbi. Outra coisa que eu quero lembrar aqui é o Flamengo enfrentou o Fluminense na Copa do Brasil. Só que quando nós estiver falando do Fluminense, a gente mostra esse jogo aqui. Aí o que aconteceu? O Pedro matou um grande jogo lá contra o Atlético Mineiro. Jogou demais. Aliás, jogou demais não, perdão. O Arrascaeta jogou demais. O Pedro estava no banco e reclamou Uhum. de não ter entrado, né? Um Normal. grande jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Mineiro. Ganhou de 2-1 lá em Belo Horizonte e tal. E aí o preparador físico do Sampaoli chega no Pedro e dá um soco na cara dele. Como é que fala? Era, era a volta do Flamengo para a temporada, né? Que o Flamengo estava jogando meio mal, meio para Sim. baixo. Aí tem um resultado desse, levanta a autoestima. Só que aí meia hora depois acontece isso daí. O preparador físico foi demitido, evidentemente. O Pedro foi para a delegacia, registrou o boletim de ocorrência. Tudo puro suco de como não se faz futebol, né? Uhum. E sim, sim, é aquela coisa assim, que as situações que você, tipo, no dia, aquela coisa vendo, senão a gente pensa, mas
o quê, por quê, como. Assim, tipo, o Flamengo conseguiu uma baita vitória que poderia mudar a chave deles na temporada. Para que recorrer, recorrer a algo assim, né? Para que não, porque simplesmente falava assim, não, vamos resolver isso aí no próximo dia útil de trabalho, na segunda-feira, assim que era num sábado à noite, né? Naquele dia, né? Sim. Hum. Vamos deixar para resolver, vamos, calma, calma. Aí foi nisso, né? E aquela coisa, né? Que isso aí foi, digamos assim, o começo do fim do Sampaoli, né? Começo do Assim, fim. que, Só que o São Paulo ainda durou mais uns 3 meses. sim, Né? sim. Como diria, para alegria dos adversários do Flamengo, né? Pô, Que é adorei. claramente sim, que é Adorei. claramente tipo o Flamengo ia agoniando a cada jogo que o São Paulo fazia nesse meio tempo, assim, né? Certo. E aí, Que começou pela Libertadores lá. as polêmicas não Uhum. param. E aí, na semana da final da Copa do Brasil, o dirigente Marcos Braz foi interpelado no shopping comprando um presente lá para a filha dele, tá fazendo aniversário e tal. Foi interpelado por esse rapaz aí, ó, que e saiu na porrada com o Marcos Braz. Marcos Braz mordeu a virilha do, do cara lá no shopping. Aí acabou de vez o Flamengo. Se o Flamengo tinha um, um, um entusiasmo de reverter no Morumbi, com esse espetáculo aí, não ia conseguir mesmo. Sim. É aquela coisa assim, isso é mais um momento que mostra a falta de controle, né? Do Flamengo, assim, ver o homem forte do futebol do Flamengo, né? Que é o Marcos Braz, fazer isso. Morder a virilha do torcedor na discussão, Sim, assim. E é aquela coisa difícil. assim, e eu acho que na hora, ele é vereador do Rio de Janeiro, né? Que eu acho que na hora tinha sessão Sim, na lá. hora tinha E aí sessão, é ele. verdade. Na hora tinha sessão, ele faltou, né? E depois a Câmara do Rio de Janeiro meio que cobrou ele, né? Ó, você tinha que estar aqui, né? Não sei Sim, se perdeu o cargo, mas enfim. Tá aí na retrospectiva do Flamengo. Passando para frente aqui, o Flamengo disputou Libertadores esse ano e pegou um grupo bem acessível para ele, né? Nublense, nossa, Alcas e que isso. Racing, mas o Flamengo só não foi o primeiro lugar que não quis. Uhum, Bom, sim. Não, cara, é aquela coisa, né? Não, você vê, o Flamengo pegou dois estreantes, assim, né? De Libertadores, dois times que têm a primeira Libertadores, né? Que eram times que com certeza. Tipo, o Flamengo devia fazer 6 pontos em cima dos dois, assim, né? não Na, fez. car- na cartilha. Assim, né, se ele seguisse a cartilha, assim, né? Era fazer os 6 pontos em cima dos dois e ganhar o jogo em casa do Racing, né? E aí ele seria líder, Sim. tranquilo do grupo. É aquela coisa, né? Mas é aquela coisa do Flamengo inconstante, né? E o Flamengo pela Assim, né? primeira Porque o vez em Flamengo não conseguia ganhar de jeito nenhum fora de casa, né? é, e o Flamengo pela primeira vez em muitos anos não ganhou nenhuma fora de casa na Libertadores, porque nem no Sim. mata-mata conseguiu ganhar. Aliás, ele pegou um mata-mata tranquilo, todo mundo estava comemorando Sim. que era o Olímpia. Tá, o Olímpia que é 3 vezes campeão, mas hoje em dia não faz nem cosca com o futebol brasileiro, né? Com todo respeito ao Uhum. Olímpia. Tanto é que o técnico lá era o Diego Aguirre. Vou falar a verdade. Vamos falar aí. O Olímpia tinha acabado de ser eliminado por um time da Série B do Campeonato Paraguaio na Copa do Paraguai. Então, cara, com essa credencial, o Flamengo tinha tudo para passar por cima. Sim, Fez 1-0 nossa. no Maracanã, aí fez 1-0 lá no Paraguai e ainda tomou virada. E aí o Olímpia Nossa, passou é de isso. fase. E isso aí foi daquelas coisas incríveis, né? Inacreditáveis, né? Assim, né? De que se pensar que o Flamengo não dá. Estava tão debilitado nesse ano que não dava conta de segurar o Olímpia. Pois é. Assim, né? Já com o E que Jorge tão, Sampaoli aqui. sim, sim. E é aquela coisa assim, né? Que isso aí meio que já deu
que é o primeiro grande baque, né, do Flamengo assim no ano, né? Que é aquela coisa que é a principal competição das Américas e tal. E logo no primeiro mata-mata contra um adversário muito inferior, ser eliminado, que é a coisa eu não sei como eles mantiveram, E é um o adversário que o Sampaoli. Flamengo já tinha eliminado ano passado, Sim, também sim. com o Renato Gaúcho. Então, E com facilidade. por isso que os flamenguistas estavam comemorando. Ó, pegamos o Lim, pegamos. Porque podia pegar um Atlético Mineiro, por exemplo, Sim. como o Palmeiras pegou. Podia pegar o Palmeiras, por exemplo, porque passou em Uhum, segundo. sim. O Palmeiras Uhum, passou em primeiro. Aliás, o Atlético não, né? Podia pegar o Palmeiras, podia pegar o Fluminense, podia pegar o River Plate. Não, o River Plate não, podia pegar o Boca, mas pegou o Olímpia. sim. Enfim. E aí, o professor Sampaoli saiu e o professor Tite chegou. O professor Tite que tinha uma palavra lá atrás de que não iria treinar ninguém nesse ano. Teve um convite do Corinthians, rechaçou. Corinthians, que é o time que o Tite se deu melhor Aham, até agora aqui no Brasil. E aí o Tite é visto como um traidor no Corinthians porque aceitou o Flamengo. E aceitou trabalhar já agora em novembro, outubro, novembro. sim, sim. É porque o Flamengo exigiu, né, dele, que começasse o trabalho esse ano, né? Aquela coisa assim, Exatamente. mas é, é Só aquilo, que né? aí, Eu acho que é a aí mesma. tem, aí tem uma questão que é o Aham. seguinte: se o Tite entrasse no momento em que o Flamengo fez o convite, a estreia do Tite seria na Arena Corinthians, no Uhum. 7 de outubro, lá contra o Corinthians. Aí o Tite falou assim: não, peraí, espera a semana que vem. Aí você faz a apresentação e eu Bom, estreio contra o Cruzeiro. Aí, ó. a data, espera a data FIFA, próxima data FIFA, Isso, justamente, para me justamente. ter uma semaninha livre para conhecer o elenco, assim. Bom, e o Ou, Flamengo, com o professor Tite, chegou na quarta posição do Campeonato Brasileiro. Podia ter feito melhor, né? sim, Podia ter feito é, melhor. é aquela coisa assim, né? Que é aquela coisa que o Flamengo é mesmo com o Tite, ele não engrenou, assim, né? Que é aquela coisa que ele tava mais seguro defensivamente, né? Que é uma característica do Tite, né? Assim, mas era um time que ainda dependia muito das individualidades lá na frente, né? Assim, e quando teve os confrontos, é, alguns confrontos mais decisivos na retinha final, contra o Atlético Mineiro e contra o Perdeu. São Paulo, eles perderam. Assim, né? Que era a hora do vamos ver, literalmente, né? Aqui, nessa Assim. foto aqui, ganhou só do Palmeiras. O do Grêmio também estava Uhum. ganhando de 2-0, tomou uma virada, né? Lá em Porto Alegre. Sim. É isso. Ô, Charles, você gosta de pipoca? O Botafogo curte, hein? Só um pouco. Vamos falar do Botafogo então. Botafogo que teve um ano no começo ruim e terminou ruim também. O Quando dia Botafogo só teve teve um recheio bom. 5 treinadores na temporada. Começou com o Luiz Castro, aí o Luiz Castro aceitou a proposta da Arábia Saudita. O nosso Cristiano Ronaldo lá para o Nasce e foi embora. Aí veio Cláudio Caçapa. Só que Caçapa de uma forma interina, né? O Caçapa jogou Sim. 4 jogos com o Botafogo, ganhou os 4 de 2-0. Aí veio Bruno Lage. Bruno Lage que pediu para ir embora depois do jogo com o Flamengo, né? Se quiser, eu rescindo meu contrato aqui e vou embora. Uhum. Enfim, aí veio o Lúcio Flávio, que terminou de destruir o Botafogo. Vamos falar a verdade. Foi isso. É que O Flávio não sim, ganhou, sim. ganhou uma, acho que só com o Botafogo, foi com o América, acho que foi. Ó, E o assim, Thiago eu Nunes não já sei, eu acho chegou que já no foram. final. Uhum. Sim, sim. Mas é aquela coisa, aquela trajetória, essa trajetória assim, de técnicos do Botafogo foi, dá para meio que fazer aquela curva, né? Assim, de papo chegou no ápice e de repente Curva começou a descendente. cair tudo de novo, descendente até. E aquela coisa assim, né, que dá para ver que tipo o Lúcio Flávio tentou meio que retomar
o trabalho do começo do campeonato, né? Lá, mas meio que não dava mais. Assim, o time já não dava mais aquela liga de novo, Não, assim, né? E sem contar que, como diria, assim, né? Que como o primeiro trabalho dele mesmo, né? Como técnico, né? Acabou sendo, como diria assim, a pouquinho gente, exigente demais, a gente tem que assim, contar né? também que com ele o Botafogo fez 3-1 no Palmeiras, fez 3-1 no Grêmio e tomou uma virada assim, que não é culpa Sim, somente dele, é culpa dos jogadores também, né? Se sim. tivesse É ganhado aqueles porque, dois jogos, o Botafogo era campeão. sim, aquela coisa assim que dava para perceber que precisava, o Botafogo precisava, os jogadores precisavam de um trabalho psicológico muito É. forte Só lembrando que os da reta atletas final do pediram campeonato. para rescindir com o Bruno Lage para aceitar o Uhum. Lúcio Flávio. O Bruno Lage já não estava conseguindo tirar daquele time, né? Enfim, vamos passar para frente aqui. No Sim, Campeonato sim. Carioca, o Botafogo foi quinto. Quinto Sim, colocado, aí a sim. gente já dizia que não ia muito bem no Brasileirão, depois ganhou a Taça Rio, né? Uhum. Mas a Taça Rio também até É o time do meu bairro ganha. assim, é aquela doideira do Campeonato Carioca de querer distribuir taça para todo mundo. É, aí aqui o Botafogo tinha ficado de fora da Copa do Brasil 2024. Só que uma vaga era do campeão da Taça Rio. Então, como o Botafogo ganhou a Taça Rio, Sim. o Botafogo está de volta. E na Copa do Brasil, o Botafogo jogou desde a primeira fase, né? Jogou com o Sergipe 1-1. Aí eu lembro que teve uma briga lá no estádio. O presidente do Sergipe. O Textor, eu acho que olhou o presidente do Sergipe e falou: vou fazer a mesma coisa, né? Aí o presidente do Sergipe invadiu, falou do árbitro, falou que o árbitro roubou o Sergipe, e assim vai, né? Aí o Sim, Botafogo ganhou sim. do Brasiliense tranquilamente, ganhou do Ipiranga também, os dois jogos, e aí parou no Atlético Paranaense, que foi o único que jogava com grama sintética, né? E aí conseguiu interpelar o Botafogo na Copa do Brasil. O Botafogo fez uma campanha muito modesta na Copa do Brasil. Vai passar uma Ah, o frente primeiro aqui, time de Série A que ele pegou, ele saiu saiu fora. na Copa do Brasil. E aí o Botafogo pegou a Sul-Americana. Para mim, na Sul-Americana, o Botafogo devia ter olhado melhor a Sul-Americana, viu? Devia, É, parece que ele jogou Sul-Americano meio que na obrigação. Ah, eu tenho que jogar essa justamente. competição aqui, eu vou indo. É. E lembrando que em casa o Botafogo ganhou só uma, né? Ganhou do Patronato apenas, eu acho. Aí aqui ficou em segundo, ele foi para repescagem, né? Na repescagem ele pegou o Patronato, time da Série B do Campeonato Argentino, que ganhou a vaga na Libertadores porque ganhou a Copa da Argentina. Aí ele Sim. empatou com o Patronato também, né? Ele empatou todas em casa, o Botafogo. Ganhou só algumas fora e, enfim, eliminou o Patronato, depois eliminou o Guarani do Paraguai, aí ganhou uma em casa. E aqui perdeu Sim, para o sim. Defensa e Justiça, né? Defensa e Justiça que foi para a semifinal, perdeu da LDU, a mesma LDU que ganhou do Botafogo no grupo e que foi campeã da Sim. Sul-Americana. No Campeonato E Brasileiro, contra o Defesa e Justiça, o Botafogo poupando os jogadores titulares no jogo em casa, não, né? poupou em casa e meteu os titulares fora no segundo. Dá para É um entender. trem totalmente sem lógica, Eu acho que o Botafogo desconexo deveria ter dele. olhado bem para essa Sul-Americana, bem melhor. Talvez a Sul-Americana ele fosse campeão, né? Enfim, vou passar à Sim, frente aqui que a gente tá um tempo correndo. E no Campeonato Brasileiro, a maior pipocada de todas, né? Que ele fez a melhor campanha do primeiro turno, da história do primeiro turno, 47 pontos, ganhou do Corinthians lá de 2017, também fez 47, mas no critério de desempate o Botafogo ganhou. E depois ficou em quinto lugar. Inexplicavelmente, terminou o campeonato 11 jogos sem ganhar. sim. Inexplicavelmente. Vamos falar do Fluminense, meu É. caro Charles. Uhum. Rapidinho. Sim, Fluminense sim. aqui. O ano da vida do Diniz. É. O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca, a gente já mostrou aqui na hora que a gente falou do Flamengo. Mas aí o Flamengo deu troco na Copa do Brasil, né?
Sim. Ele eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. O Fluminense eliminou o Paysandu antes, né? O Fluminense também entrou na terceira rodada. Enfim. Uhum. Depois ele foi campeão da Libertadores. O ano do Fluminense, em resumo, é isso, né? Sim. No grupo, Como diria, o Fluminense finalmente conseguiu o título da Libertadores aí, depois aquela final traumática contra a LDU, assim, né? 2008, né? E o Uhum. Fluminense foi líder do grupo da morte, né? Quase perdeu a liderança. O Fluminense no primeiro turno ganhou tudo, abriu uma margem grande, no Sim. segundo turno perdeu tudo. Quase, só empatou o último jogo com o Sport Cristal no Maracanã. Aí o River Plate foi É que não segundo, dava para perder. aí não dava não. Thiago Nunes, treinador do Sport Cristal, né? Gosta de empate. Esse final do brasileiro dele foi cheio. Cheio, totalmente. Enfim, mas pegou o grupo da morte aqui e foi líder. Aí depois enfrentou o Argentino Júnior, né? Nas oitavas de final, Uhum. venceu o Argentino Júnior dois jogos, ganhou com o gol do Samuel Xavier lá na Argentina, depois fez 2-0. E aí pegou o Olímpia, que eliminou o Flamengo, e deu um baile no Olímpia, nos dois Mostrou jogos. pro Flamengo como é que se faz. Exatamente. E aí pegou o Internacional na semifinal, e o Inter perdeu um caminhão de gols no jogo lá em Porto Nossa, Alegre. muitos. E depois venceu o Boca Juniors na final, porque na prorrogação, gols de John Uhum. Kennedy na prorrogação e do Cano antes, e o Boca Sim, empatou sim. lá com o Yotun, né? Acho que era o Yotun, esqueci o nome Meu do cara. lateral. Enfim, E é isso. Só não pode levar para os pênaltis contra o Boca, o Fluminense sim, fez isso. sim. Graças a Ainda Deus. bem que tinha prorrogação. Ainda bem que... Pois é, diferente do Palmeiras, tinha prorrogação, né? Bem diferente. E aí o Fluminense fez uma coisa atípica que é dividir o seu treinador com a seleção brasileira. Na seleção brasileira não foi bem até agora, e no Fluminense foi bem. Só que o Fluminense já está lá há muito tempo, né? Sim, sim. Só teve uma instabilidade no Campeonato Brasileiro, né? Durante é, setembro, outubro, né? Muito até por causa dessa coisa da priorização da final da Libertadores, né? Que lá, né? Que da semifinal e final, né? Da Libertadores, assim, é difícil, né? Fazer os jogadores Uhum. focarem no Campeonato Brasileiro ainda durante isso. E tinha o outro trampo, né? Na seleção brasileira, assim, né? Bem Que difícil também. tomava tempo dele. E no Campeonato Brasileiro, o Fluminense terminou em sétimo, mas o Fluminense depois ganhou o Libertadores, nem ligou para o Campeonato Brasileiro mais. É isso, terminou em sétimo lugar. É, já tinha os pontos para não ser rebaixado. Exatamente. E vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama rapidinho. O Vasco jogou a Copa do Brasil, eliminou o Trem do Amapá e foi eliminado em casa pelo ABC de Natal. Lembrando que o ABC de Natal foi lanterna da Série B desse ano. O Vasco teve Começo decepcionante. dois treinadores apenas, Barbieri, que foi o protagonista da eliminação contra o ABC, e também Ramon Dias, que terminou o ano muito bem no Vasco, por Uhum. sinal, botando o Vasco em Sim, quinto lugar do segundo turno. bom, ótimo trabalho. O Vasco ficou em terceiro lugar no Campeonato Carioca, tá? Porque a gente já passou o Campeonato Uhum. Carioca aqui, então só para deixar. E o Vasco terminou em 15º no Campeonato Brasileiro, agonizando, né? Passou o campeonato inteiro de 15º para baixo. Jamais foi. Ali passou muito tempo na zona de rebaixamento. Só na última rodada conseguiu se livrar do rebaixamento, que seria o quinto na história do Vasco. O Vasco Sim, sim. disputaria a sexta Série B. Pois é, Como diria o Vasco, conseguiu se salvar por causa de um gol, né? Assim, já que um empate na última rodada faria ele cair, né? ou por Assim, causa de um cartão vermelho do Léo Real. detalhe, detalhe. Que realmente, que o Vasco, o time do Vasco estava bem nervoso quando estava empatado aí, quando o Bragantino teve o jogador expulso, eles Uhum, retomaram o controle do jogo com tudo, né? Com superioridade numérica. Aquilo lá, certamente. mas é isso, né? Ano que vem,
E para Tem tudo finalizar aqui a nossa retrospectiva Uhum. carioca, o Vasco da Gama elegeu Pedrinho, ex-ídolo do Vasco, aliás, ídolo do Sim, Vasco, sim. ex-jogador do Vasco, ex-comentarista do Sport TV, Pedrinho que a partir desse 2024 vai administrar o Vasco da Gama, Social. o social do Vasco, É, mas porque vai bater de ele frente com a já. 777 também. Todos os pedidos que ele fez para 777 foram ignorados, mas, assim, né? Enfim, tem É 4 anos aquela para coisa, aí vai isso. ser a voz do torcedor, né? Assim, né? Mas é aquilo, né? Eu não sei se o pessoal ainda tava ou não ciente disso, né? De que ele não teria uma voz muito ativa, né? Assim, né? Já que o controle não é do Vasco mais, né? Do time. Mas é isso, ano que vem tem tudo para ser um ano melhor para o Vasco, né? Até com a chegada do Matos, né? Do Alexandre Matos, eles devem Sim. movimentar bastante o mercado de bola e montar um time muito mais competitivo, né? Lembrando que o Que Vasco o ano que vem Ramon, tem a mesma tabela desse ano, né? Campeonato Carioca, Copa sim, do Brasil e Brasileiro. Então, que tá tranquilo. vai poder se dedicar muito ao Campeonato Brasileiro, Meu amigo Charles, muito obrigado. né? Muito obrigado aí pela participação mais Tamo uma aí. vez. Vamos finalizando aqui a retrospectiva do futebol carioca. Eu volto. Eu volto no próximo programa aí para falar da retrospectiva do futebol mineiro, lá com o Saraiva, enfim. Você do outro lado, se inscreva, comente, compartilhe, tanto no YouTube quanto no Spotify. É isso. O link do Spotify está na descrição do vídeo. Meu amigo Saraiva, muito obrigado. Saraiva não, Charles, né? Toda hora eu esqueço. Meu amigo Charles, obrigado. O Charles volta em fevereiro agora, né? Vai pegar aí um tempinho de folga. Tá certo. Tá, Bom, até mais, valeu. até mais, né? Valeu.